Olá, a semana começa e com ela o Jornal Panorama, seu canal de informação do Legislativo Capixaba. Vamos falar sobre os trabalhos durante a sessão ordinária desta segunda-feira. Verônica, o projeto do governo que cria coordenação sobre drogas não foi votado, né? Por quê? Pois é, Carol, essa proposta, que tem o objetivo de mobilizar os órgãos públicos para o desenvolvimento de ações realmente eficazes de combate às drogas, vai ser um pouco mais discutida aqui na casa. A Comissão de Política Antidrogas havia pedido prazo para fazer uma análise mais aprofundada. Dessa forma, o projeto volta à pauta nesta terça-feira. Já as outras matérias da ordem do dia não foram votadas por falta de quórum. Além disso, foi lido durante a sessão e, portanto, começa a tramitar o projeto do deputado Marcelo Coelho, que proíbe donos de oficinas, autopeças e borracharias a frisarem pneus. Essa é uma prática já condenada em alguns estados, como o Rio de Janeiro, por ser considerada perigosa, uma vez que o pneu sofre uma redução na espessura da borracha e perde mais rapidamente a capacidade de rodar. A matéria seguiu agora para as comissões. Bom, Carol, estes foram os destaques da sessão desta segunda-feira. O Panorama segue agora com você. Obrigada, Verônica. Taxa sobre terrenos de marinha. A comissão que reivindica o fim da cobrança aqui no estado recebe advogado especialista em tributos. O jurista Guido Pinheiro Cortez fez uma explanação sobre a cobrança e o direito de propriedade das pessoas que estão ocupando os terrenos considerados de marinha ou seus acrescidos. De acordo com o advogado tributarista, os terrenos de marinha não se justificam e a cobrança da taxa deveria ser cessada. Os motivos que sempre foram alegados para manter o Instituto de Terrenos de Marinha, eles são motivos que eram válidos há 100 anos atrás. Hoje em dia, não. Inclusive porque nós já temos legislação muito moderna que rege perfeitamente o uso e ocupação desses terrenos da costa e que torna desnecessária a manutenção do Instituto de Terreno de Marinha. Mas se não for possível acabar com o Instituto, pelo menos vamos tentar modernizar essa legislação e nessa modernização temos que lutar pela cessação da cobrança de certos valores, como, por exemplo, o laudêmio sobre benfeitorias, e a diminuição ou adequação da cobrança em relação a certos tipos de uso, como, por exemplo, habitações populares. Proposta que tramita na casa prevê a publicação de mensagens educativas sobre os males e os riscos do tabaco, do álcool e das drogas em cadernos e livros escolares vendidos no estado. Muitas vezes a droga, o tabaco desperta uma curiosidade nesses jovens que começam muitas vezes a usar nos colégios. Então, tendo esses livros, as mensagens educativas, orientação, o que causa essas drogas, eles pelo menos não vão ter nem curiosidade de experimentar essas drogas que hoje está sendo assim muito banais nas escolas. Fim do Fundap, a proposta em debate no Senado que prevê a extinção do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias pode fazer com que o Espírito Santo perca 2 bilhões de reais por ano. Diante disso, o deputado propõe a criação de uma frente parlamentar para tratar do assunto. Está sendo discutido no Senado da República a reforma tributária, onde, com muita ousadia e esperteza e sabedoria em defesa do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço pediu que o projeto que tramita numa outra comissão pudesse passar pela Comissão de Constituição e Justiça e que a comissão o nomeou como relator e ele está fazendo uma análise. Esse é um projeto preocupante, talvez mais preocupante ainda que o problema dos royalties de petróleo, que ainda nós estamos tratando de receitas futuras. No caso do Fundap, que a reforma tributária trata sobre isso, sobre mercadorias que nós estamos tratando sobre importação, que passam pelos portos capixabas, nós teremos um prejuízo enorme. Para você ter uma ideia, até agora o Estado do Espírito Santo arrecadou 1,8 bilhão de reais com relação à importação, ou seja, que é vinculada a esse incentivo nosso que é o Fundap. Então nós estamos propondo agora
já está sendo protocolado, assinado por todos os parlamentares, a Frente Parlamentar em Defesa do Fundap, para que nós possamos chamar os atores envolvidos, ou seja, prefeitos, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, de Contas, Ministério Público e toda a sociedade, porque esse impacto ele vai direto para a ponta, para os municípios, para os investimentos. Imagine você, um município como Cariacica, perder aproximadamente de 30% a 40% de sua receita. Vai comprometer o pagamento do funcionalismo público e, ao mesmo tempo, vai incluí-lo como punitivo na lei de responsabilidade fiscal. Então é um caos muito grande que nós podemos gerar na economia do Espírito Santo. E outra frente parlamentar foi proposta na Casa nesta segunda-feira. O objetivo desta é debater a instalação de uma universidade federal no Norte Capixaba. Nós temos no norte do estado do Espírito Santo um centro universitário com muita estrutura, que é o Centro Universitário de São Mateus, com 14 cursos, com 3 pós-graduações, mestrado, que uma estrutura geográfica com muito terreno, estrutura do ponto de vista de qualidade nos cursos. Nosso curso de agronomia São Mateus foi agora pelo ENAD avaliado como o melhor curso de agronomia do país, o melhor curso de agronomia do Brasil está em São Mateus. Os nossos cursos de enfermagem e de farmácia com nota acima de 4, enfermagem e farmácia acima de 4. Então, assim, notas bem superiores às notas da UFES no Espírito Santo. Então, um centro estruturado que hoje merece ter autonomia e independência de gestão. E, nesse sentido, nós estamos mobilizados. Nasceu em São Mateus um fórum regional que discute a transformação de independência do nosso centro universitário. E eu, enquanto parlamentar desse estado, representando o estado do Espírito Santo, mas especialmente o norte, nós estamos protocolando um pedido para a instalação de uma frente parlamentar para discutir a Universidade Norte Capixaba. Proposta ao governo do estado a instituição de um comitê gestor para tratar das comunidades remanescentes dos quilombos, os antigos assentamentos de negros fugidos da escravidão. Esse comitê tem por objetivo discutir todas as políticas públicas em favor das comunidades quilombolas do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos, nesse comitê, incluir toda a representação do governo do estado, Ministério Público, Assembleia Legislativa. Porque lá os problemas são muitos. A questão da terra, da titularidade das terras, a questão da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer. E, infelizmente, o que nós precisamos é dar prioridade a essas políticas públicas. Portanto, nós já estivemos lá no Sapê do Norte, visitando as comunidades quilombolas, realizamos uma audiência pública nesta Casa de Leis e que culminou numa das propostas da audiência, encaminhar ao governador a sugestão para que esse comitê possa implantar as políticas públicas em favor dos nossos irmãos e irmãs negros dos quilombos do Espírito Santo. Segurança. A comissão continua em busca da nomeação dos aprovados em 3 concursos promovidos pelas polícias civil e militar. A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa se reuniu mais uma vez no plenário de Seu Cardoso da Casa para receber os concursados das polícias civil e militar, que esperam há anos pela nomeação. A luta vem sendo apoiada pela comissão desde o início da legislatura e durante as reuniões, o deputado Gilcinho Lopes, que a preside, traz as atualizações sobre o andamento dos processos. Os investigadores da Polícia Civil, o processo está com o Dr. Samuel Meira Brasil, desembargador, ele se julgou impedido de dar prosseguimento no feito e foi redistribuído para o desembargador Maurílio Abreu e para o desembargador Carlos Mignoni. Então, o governador já chamou a Procuradoria do Estado e pediu que eles, como representantes do Estado, estivessem junto com os 2 desembargadores, que são os relatores dos projetos, dos processos, que eles fossem lá. Então, já estão dando um encaminhamento. Acreditamos que, com a celeridade desses processos, os investigadores já possam ser nomeados ainda essa semana. Com relação aos concursados da PM de 1996, nós temos uma reunião com o coronel, o comandante-geral da Polícia Militar, Ronald William, para definirmos com ele uma estratégia para ver como é que nós vamos conseguir a nomeação desses policiais militares que ingressaram num concurso em 1996 e foram preteridos casuisticamente pelo governo da época.
Termina aqui mais uma edição do Jornal Panorama. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.